E aí, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início aí ao estudo da trigonometria propriamente dita. Nós vimos até agora a trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Então vamos ampliar o estudo da trigonometria, já que nós estamos presos a cálculos de seno, cossenos, tangentes de ângulos agudos, ou seja, de ângulos de medida até 90 graus. Mas, para que isso seja expandido, é necessário que nós estudemos o ciclo trigonométrico. Para nós chegarmos no ciclo trigonométrico, esse assunto ele requer alguns tópicos, algumas definições, algumas coisas importantes para que você entenda com exatidão o que é o ciclo trigonométrico. Tá legal? Então vamos com bastante calma nesta introdução, tá legal? E nós começamos essa introdução com a parte de unidades angulares, tá legal? Basicamente, nós trabalhamos com duas unidades de medidas angulares, o grau e o radiano, tá legal? O grau é a medida usual que nós estudamos aí na geometria, tá certo? É quando você divide uma circunferência em 360 partes. Então, a cada uma dessas 360 partes, nós damos essa medida angular de 1 grau. Tudo bem? É justamente o que está escrito na definição da unidade grau. É a unidade de medida determinada pela divisão de uma circunferência em 360 partes iguais. Tudo bem? Então, isso aqui já é o nosso natural. O que precisa ser natural é você usar a unidade de medida angular radiano. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma circunferência de centro O e eu vou traçar aqui, olha, um setor circular. Tudo bem? Então vamos lá. Então nós já sabemos do estudo prévio de circunferência que a distância do centro até a circunferência é o raio desta circunferência. Tá legal? Então aqui eu estou traçando um setor circular. Tudo bem? Então aqui, olha, nós temos o segmento de reta OA e nós temos o segmento de reta OB, correto? Ambos são o raio desta circunferência. Tá legal, galera? Então aqui está o nosso setor circular, um pedaço da circunferência. Tudo bem? E eu vou traçar um ângulo responsável por este setor circular, ângulo esse de medida alfa. Perceba que este ângulo alfa é um ângulo central. Lembra no estudo da geometria plana que o ângulo central é aquele ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Tá legal? Então aqui nós temos um setor circular OAB, tá certo? De uma circunferência de raio R e ângulo central alfa. Perceba que este ângulo alfa ele delimita na circunferência o arco de circunferência de medida AB. Tudo bem, galera? Então vamos lá. O que é a unidade de medida radiano? A unidade de medida radiano, galera, é quando você divide a circunferência formando um arco AB cuja medida é igual ao raio da circunferência. Se você traça um arco de circunferência que possui a mesma medida do raio desta circunferência, nós temos aí que este ângulo ele mede 1 radiano. Ou seja, se a medida de comprimento do arco de circunferência AB for R coincidir com o raio da circunferência, então o ângulo alfa ele tem medida de 1 radiano. Isso daqui aparece direto em vários modelos de questões de vestibular. Definição de radiano. Tudo bem? Um radiano, galera, ele é definido como um arco de circunferência cuja medida é igual ao raio desta circunferência. Tá legal? Então, quando você tem um arco, pela última vez eu repito, cuja medida deste arco é o raio da circunferência, este ângulo alfa
ele tem 1 radiano. Tudo bem isso para vocês? Beleza. Agora aqui tem uma coisa muito importante para nós estudarmos e eu vou mostrar para você qual é o valor do comprimento da circunferência em radianos, tudo bem? Então deixa eu colocar aqui para você bonitinho. Atenção aqui para você. Vamos determinar o comprimento da circunferência em radianos. Nós já sabemos que o comprimento da circunferência em graus está relacionado ao ângulo de 360 graus, correto? Agora, qual é a medida do comprimento de circunferência em radiano? Para isso, nós vamos montar uma regra de 3. Tudo bem? Perceba antes o seguinte: quanto maior for o ângulo de abertura do setor circular, maior vai ser o comprimento do arco limitado. Correto, galera? Então, a medida do ângulo e a medida do arco limitado por esse ângulo são medidas que são proporcionais. Tá legal? E todas as medidas proporcionais, nós podemos calcular quaisquer coisas relacionadas a essa estrutura através de uma regra de 3. Tá legal? Então, nós temos que o arco, tá certo? De 1 radiano, o arco de 1 radiano, vou colocar aqui, ó, o arco de 1 radiano tem comprimento R, como nós definimos, tá legal? O arco de 1 radiano tem medida de comprimento R pela definição de ângulo em radiano. Então, qual vai ser a medida de um arco em radiano que assemelha, que tem relação com o comprimento da circunferência? Já sabemos que o comprimento da circunferência, galera, é 2πr. Então, se 1 radiano tem comprimento r, qual é o ângulo em radiano que tem medida 2πr? E quando você efetua os cálculos desta regra de 3, você chega à seguinte conclusão: que o valor de x, ou seja, que o ângulo em radianos que representa a circunferência é 2π radianos. Tá legal? Então é a primeira coisa importantíssima que você tem para lembrar ou para aprender, tudo bem? O comprimento da circunferência em radianos tem medida 2π. Perfeito, moçada? E por fim, para nós encerrarmos esse primeiro vídeo introdutório ao ciclo trigonométrico, nós temos aqui, ó, a conversão entre as unidades angulares. Conversão entre unidades. Como é que a gente transforma uma medida de grau para radianos e vice-versa? Tá legal? Então nós acabamos de lembrar, acabamos de enxergar que 360 graus é a medida associada à circunferência inteira na unidade grau. E isto em radianos corresponde a quanto? Corresponde a 2π radianos, como eu mostrei para você. Mas a forma mais usada de conversão entre as unidades é você dizer que 180 graus corresponde a quantos radianos? A π radianos. Perceba que eu simplesmente dividi por 2 esta nossa expressão. Tá legal? Então tá aqui como é que você converte unidades de medidas angulares de grau para radiano e vice-versa. Tá legal, moçada? Então, coisas importantes desta primeira aula introdutória ao ciclo trigonométrico: o aparecimento da unidade de medida radianos e sua definição, o comprimento da circunferência em radianos e a conversão entre o grau e o radiano. Tá legal? Então,
Espero que você tenha entendido essa aula. Está toda escrita, esquematizada, detalhada, com esses 3 resultados importantes que você deve gravar nesse momento. Tudo bem? Nos vemos aí na continuação dessa parte introdutória.